Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos celebrando a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo aos céus. Esta celebração que nos coloca em sintonia com a glória de Deus, com a missão também que Jesus confia a cada um de nós. As leituras que nós escutamos, a que mais dá destaque à ascensão do Senhor, é a primeira leitura, a leitura dos Atos dos Apóstolos, na qual nós vemos aí um retrato da glorificação, da elevação do Senhor aos céus. Precisamos, com esta leitura dos Atos dos Apóstolos, compreender esse mistério da ascensão do Senhor, que é elevado aos céus, mas que está ao mesmo tempo entre nós. Santo Agostinho diz que Jesus desceu do céu e sempre esteve lá, e agora volta para o céu e vai sempre estar na terra, entre nós, fazendo esta ligação entre a terra e o céu, céu e terra, para nos auxiliar, para nos fortalecer na missão, nas tribulações e na graça de podermos testemunhar a presença de Deus na nossa vida, na nossa caminhada. Então nós temos na primeira leitura Jesus que se manifesta aos apóstolos e durante 40 dias está no meio deles, que é entre a ressurreição, a Páscoa e a Ascensão, são justamente 40 dias. E neste tempo de 40 dias, o Senhor foi se manifestando, foi revigorando a fé dos apóstolos na ressurreição, mas também foi dando instruções para que a missão seja planificada no poder e na força do Espírito Santo. Então vemos aqui na primeira leitura que a ascensão se dá em Jerusalém, já no Evangelho a ascensão se dá na Galileia, mas o importante é vermos a beleza dos testemunhos. Aqui temos o testemunho de São Lucas, o Evangelho é o testemunho de Mateus, cada um com uma intenção teológica, cada um com uma forma de colocar a presença de Jesus no mundo. Então Jesus promete que será derramado sobre os apóstolos a força do Espírito Santo, para poder iluminá-los, encorajá-los na missão, nas tribulações, para que eles possam com ousadia, sem temor, propagar o reino, falar de Jesus, falar de Deus, falar do reino, falar do perdão, falar do Espírito Santo, falar do amor e falar também do batismo, que é necessário que todo aquele que se torne discípulo ou discípula do Senhor se torne um cristão autêntico, lavado e purificado de seus pecados, batizado com o Espírito Santo,
para poder se tornar de fato comprometido com a missão de Jesus e com a missão da igreja. Então nós temos, neste relato da primeira leitura, temos a nuvem que representa o sinal de Deus, a nuvem que vai esconder Jesus, ausência, presença, para dizer que o Senhor está no céu, mas também está entre nós, na terra. E temos os dois homens vestidos de brancos, que vão simbolizar também as testemunhas do alto, as testemunhas de Deus, para que nós possamos ter esse olhar voltado para o alto, onde o Senhor está sentado à direita do Pai, mas que é necessário também o olhar para baixo, a terra, para continuar a missão de propagar o reino, sempre na expectativa da segunda vinda, a volta do Senhor, a parousia, para planificar o reino, para planificar o universo. E podemos compreender que a missão que cabe aos discípulos é uma missão universal. Tornar o Senhor conhecido em todos os horizontes, até os confins da terra. Então toda parte do mundo deve ser evangelizada, para que todos tenham a oportunidade de conhecer Jesus e tornar-se salvos por Ele. Assim ninguém pode ficar fora do plano de Deus, que quer salvar e libertar a todos. A segunda leitura nós temos a carta aos Efésios, que é também colocado para nós traços da ascensão do Senhor, de modo especial no versículo 20, São Paulo, o autor desta carta, vai falar do poder de Deus em ressuscitar Jesus, manifestando assim a força e o poder de Deus. Então Jesus é a cabeça da igreja e nós somos o corpo da igreja, nós somos membros desta igreja que está unificada a Cristo, que é o Senhor. Há uma relação de comunhão entre a cabeça e o corpo. Jesus é o elemento fundamental, a pedra angular, que dá sustentação e que ilumina a nossa vida. Então nós somos igreja e que temos Jesus como cabeça, que vai dirigir e conduzir a igreja pela história, pelo mundo, para que nós tenhamos sempre esta presença forte de Cristo na nossa vida, para restaurar cada vez mais o reino, fazendo planificar a justiça, o amor, o perdão, a fraternidade e a solidariedade. O Evangelho, como eu já falei, Mateus aqui compreende que se dá no mesmo dia a ressurreição e a ascensão. Então, Mateus coloca o Senhor na Galileia juntamente com os discípulos, e a primeira atitude dos discípulos é se colocar em adoração diante de Jesus. Adorar é um símbolo, é um gesto de quem reconhece que Jesus é o Senhor. E o Senhor deve ser amado, adorado. E assim nós também devemos, nesta celebração da Ascensão, reconhecer que Jesus é o Senhor, o soberano, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e que nós devemos se submeter a Ele e também obedecer às suas ordens, como o Senhor vai falar para os apóstolos: ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa é a ordem que Jesus coloca à disposição da comunidade, para que haja o ensino, a catequese, a formação de novos membros para participar da missão do reino. E após a catequese, após o ensino, o conhecimento do Cristo, é necessário batizar, para poder, como diz São Paulo, tornar a pessoa pertencente com o selo espiritual
a Cristo. E somos então também hoje, nesta celebração da Ascensão, meditar sobre o nosso batismo. Qual é a relação que nós temos com o Senhor mediante o batismo? Qual é o compromisso que nós temos a desenvolver mediante o batismo, na missão, na comunidade, na igreja? Porque nós precisamos, como batizados, dar sinais de Jesus vivo e ressuscitado, com a nossa vida, com os nossos atos, com o comportamento e com a nossa vivência. Por fim, Jesus promete estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Eis que eu estarei convosco todos os dias. É essa promessa de Jesus que deve cair no nosso coração, deve ser reelaborada, compreendida, mas também sentida, para que nós possamos ver nos sinais dos tempos, nos sinais dos dias, a presença do Senhor, que vai nos guiar por meio do Espírito Santo na história, na vida. E assim nós vamos sempre compreender que Jesus é o Deus Emanuel, o Deus conosco, que nos fortalece, que nos consola, que nos ajuda, que nos ampara, que é solidário conosco, com as nossas dificuldades, dores, sofrimentos, está sempre presente. Basta que nós possamos invocá-lo para que ele possa despertar o nosso ser para essa realidade, a presença do Senhor entre nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.